Oi gente, tudo bom? Eu resolvi gravar esse vídeo bem rapidinho para contar para vocês como é que foi ontem a nossa consulta, a consulta do Eduardo e do Theo lá no pediatra. Bom, foi super tranquilo, foi uma consulta de rotina, sem nenhum motivo mais importante. Mas é que como a gente vai viajar na semana que vem, eu aproveitei logo para marcar essa consulta para eu poder viajar mais tranquila, sabendo que eles estão bem. Bem, a consulta, quando a criança completa 2 anos, ela deixa de ser feita mês a mês, né? Todas as mães sabem, quando nasce todo mês, tem que levar o filho no pediatra para ver se ganhou peso, se ganhou altura, se ele tá comendo bem, enfim, se tá mamando direitinho. Só que quando a criança completa 2 anos, essa rotina de consultas mês a mês passa a ser de 3 em 3 meses. Então, vocês mamães que estão aí com filhos perto de completar 2 aninhos, já saibam que a consulta agora vai ser bem mais espaçada. Então, quando a criança completa 2 anos e vai fazer a primeira consulta após 2 anos, o médico geralmente pede alguns exames. Ele pede exame de urina, exame de fezes e pede um hemograma completo, né? A partir desse resultado, ele vai poder dizer se o seu filho precisa tomar algum tipo de vitamina específica para melhorar alguma coisa, se ele precisa comer algum alimento que tenha ferro, porque talvez ele possa estar anêmico. Então, esse tipo de exame é importante. A gente fica com peninha, vou ter que furar o bracinho do meu filho, mas é necessário para a saúde, é para o bem-estar do seu filho. Então, eu também fiquei bem chateada, mas eu lembro que na época eu chamei o laboratório para ir na minha casa, e aí o laboratório, uma menina super fofa, super paciente, foi lá de manhã bem cedinho, e eu aproveitei que os meninos estavam ainda meio sonolentos, e acreditem se quiser, eles não choraram. Então assim, se você puder pedir pro laboratório ir até a sua casa, eu particularmente acho muito melhor, porque você tira o seu filho daquele ambiente hospitalar que já dá um certo frio na barriga. Então, se você puder fazer isso, é uma dica que eu te dou. Bem, depois que eu levei todos os exames para o médico, ele analisou e disse que, graças a Deus, os meninos estão super bem. Então, assim, esses são exames de praxe, tá? Quando a criança completa 2 anos. Pode ser que o seu médico não peça, mas já saiba que em algum momento ele vai pedir. Bem, os dos meninos pediram e eu achei muito bom. Como muita gente me pergunta qual o peso do Dudu, qual a altura do Theo, como eles estão, então eu vou começar pelo Theo. O Theo, ele tá com 99 centímetros e meio e ele tá pesando 17,2 kg. Já o Eduardo tem 98 centímetros e tá pesando 15 kg e 200. Então eles têm uma diferençazinha de peso e de altura, mas o médico disse que isso não é importante, porque na verdade o que a gente tem que analisar é a criança, é a saúde da criança individual. Eu nunca posso comparar o Eduardo com o Theo. O Theo come super bem, mas o Eduardo também come, mas eu não posso comparar as duas crianças. Não é porque você teve uma gestação gemelar que você vai ter que comparar sempre e achar que o Theo e o Eduardo têm que ter os pesos exatamente iguais. Eles são pessoas distintas. E é isso até que eu digo pra vocês também, pra nunca compararem os seus filhos com os filhos das suas amigas, com os filhos das outras pessoas. Seu filho é único, ele tem a natureza dele, ele tem o tempo dele. Então vamos respeitar, né? Então, passando essa etapa de peso e altura, uma coisa que o médico falou, e que é uma coisa chata, mas que eu vou ter que passar por isso, e eles vão ter que passar por isso, é a questão da fimose. Eles realmente têm fimose, e já até num vídeo bem antigo, bem antes desse, eles tinham já passado alguns meses que eu fui numa consulta com o pediatra, ele me falou que provavelmente eles teriam que operar a fimose. E eu tentei de tudo, gente, eu tentei de tudo. Eu passei Postar, eu passei vários remedinhos para tentar soltar, eu tentei de tudo, mas infelizmente a fimose deles é uma fimose muito fechada
e isso pode até atrapalhar o desenvolvimento do pintinho deles. Então, assim que a gente voltar de viagem, vou marcar uma consulta com o especialista e a gente vai fazer essa cirurgia. Eu não sei se eu vou fazer dos dois ao mesmo tempo, se eu vou fazer um de cada vez. Eu ainda vou conversar com o médico para saber qual é a opinião dele, mas provavelmente a gente vai fazer, porque inclusive agora que eles desfraldaram, eu percebo que eles reclamam do pintinho. Eles falam: mamãe, meu pintinho tá doendo. Então, assim, algo não está certo. Então, eu acho que pode sim estar atrapalhando o desenvolvimento. Então, a gente vai fazer essa cirurgia. Eu fico com o coração na mão, mas se é pro bem deles, a gente tem que fazer. Isso é amor. A gente querer o bem do outro. Então, passando essa parte da cirurgia, que a gente vai fazer sim, quando eu voltar de viagem. O médico passou remédio para verme e passou umas vitamininhas pro Dudu para ver se ele abre mais o apetite, porque eu contei para vocês, quem me acompanha já há bastante tempo sabe que o Eduardo, ele era um bebê que comia muito bem, ele era um bebê muito gordinho, comia muito bem. Só que depois eu tive uma fase muito ruim, porque ele passava dias e dias sem comer nada. Ele não tinha fome. E aí isso me bateu um desespero, eu fiquei tão mal com isso, tão mal, eu chorava. Toda vez que eu fazia aquela comida gostosa, ele não comia. Então, levei ele no pediatra e o pediatra receitou um remedinho para abrir o apetite. Eu dei para o Eduardo durante 3 dias e acreditem se quiser, o menino começou a comer tudo. Eu parei logo em seguida, porque não é bom você ficar dando esses remédios para abrir o apetite, mas assim que eu percebi que o Dudu já estava comendo bem, eu parei de dar. E ele veio até agora comendo muito bem. Só que de uns dias pra cá ele começou de novo a enrolar. Não é que ele não coma bem, ele come de forma saudável, ele come frutas, legumes, come verduras, come carne, porém ele é muito enjoado, ele gosta de brincar muito com a comida e aí ele acaba não comendo muito tão bem quanto o irmão, né? Então eu vejo meu filho comendo bem, eu quero que ele também coma bem, apesar de que eu não posso comparar os dois, mas eu fico assim bem chateada quando ele não come. Então eu vou dar só mais um pouquinho desse remedinho para ver se ele abre o apetite e paro de novo. E a questão do peso, da altura dos meninos no gráfico, que é aquele gráficozinho que o pediatra faz, eles estão super bem, super dentro do gráfico, em termos de altura e de peso. O Theo fica bem naquela curvinha quase saindo, então com ele eu tenho que segurar um pouquinho mais, porque ele gosta de comer. Já o Eduardo não preciso, não tenho que pensar em dieta, nem engorda, nada disso. Mas o Theozinho eu tenho que dar uma seguradinha nele, porque ele tá bem na curva. Mas para isso tá tudo bem. Vou pensar aqui que mais que eu tenho para falar para vocês. Gente, uma coisa que é legal, quando eu digo para vocês que é bacana a gente fazer uma consulta no pediatra antes de fazer uma viagem internacional, é pelo seguinte fato: quando a gente viaja, a gente vai para algum lugar diferente, lá existem vários remédios que têm a mesma composição daqui, porém os nomes são bem diferentes. Então, assim, quando eu viajo, eu levo uma necessaire bem grande com todos os remédios. Remédio para dor de ouvido, remédio para dor de garganta, remédio para febre, remédio de nariz, sorinho pro nariz. Enfim, eu levo todos os remédios que eu preciso para que, caso eu tenha uma surpresa, eu tenho um remedinho ali para poder dar e poder ficar mais tranquila. Imagina só você estar num lugar que você não conhece nada e não sabe qual remédio você vai dar. Então, a gente pelo menos fica um pouco mais tranquilo. Então sempre prepare a sua necessaire bem recheada de remédios, mesmo que você não precise, que você vai jogar fora, mas leve com você essa necessaire completa, com tudo, inclusive aquela colherzinha do soro caseiro. Sabe aquela colherzinha medidora que alguns pediatras até dão nas consultas? Leva essa colherzinha, que pode ser que seu filho tenha alguma diarreia, pode ser que seu filho tenha alguma desidratação. Então é importante a gente ter tudo isso organizado. Eu começar a arrumar a mala deles, eu vou mostrar pra vocês o que eu costumo levar na viagem, mas isso aí fica para um outro vídeo, que senão esse aqui vai ficar muito longo. Eu tô pensando aqui, que mais que eu tenho que falar? Já falei o remédio do verme, já falei da vitamininha que o Dudu vai tomar. O Theo não precisa tomar vitamina nenhuma, porque ele come super bem.
A questão do sono deles, eles dormem muito bem a noite toda, graças a Deus. Aquela fase negra de acordar toda madrugada para dar mamadeira de madrugada, porque o Dudu, ele sempre gostou de mamar 3 horas da manhã. E acabou, ele não mama mais. Eles mamam antes de dormir e mamam assim que acordam. São só nessas 2 horas que os meus filhos mamam, tomam leitinho ainda na mamadeira. O pediatra fala, dá no copinho. Mas eu vou dar no copinho, gente, com a criança sonolenta, deitada, quase dormindo, não vou dar. Eu dou na mamadeirinha, ainda dou uma esquentadinha. Ainda tenho aquela vontade, sabe, de bebezinho. Então, de ser mãe de bebezinho. Então, eu deixo eles mamarem, tomarem o leitinho gostosinho deles na mamadeira. A questão da fralda, eles já desfraldaram, estão super bem, estão fazendo todas as necessidades nos lugares corretos, não tem mais escape. Eu levo sempre na rua, como eu falei num post que eu botei lá no meu blog, no www.blogdanique.com. Vocês podem ver lá, tem 3 posts falando sobre desfraude. O primeiro desfraude, que foi mal sucedido, o segundo desfraude, que foi um sucesso, e o pós-desfraude. Então, se vocês quiserem saber tudo sobre como foi o desfraude do Eduardo e do Theo, entra lá no meu blog, que tem 3 posts lá, para vocês lerem na íntegra como foi o desfraude deles, tá bom? Então, o que mais? Ele falou do repelente. Vocês, mamães, muita atenção, levem sempre repelente na bolsa, em qualquer lugar que vocês estejam, passem o repelente nos seus filhos e protejam contra, né, esses mosquitos danados que estão por aí, tá ok? Bom, gente, é isso. Então, os meninos, eles estão com 2 anos e 7 meses. Eles vão começar na escolinha assim que a gente voltar de viagem. Eu tô bem ansiosa e eu prometo que eu conto pra vocês também como é que vai ser a adaptação deles na escolinha. Eu tô bem ansiosa e bem feliz e eu acredito que eu estou colocando os meus filhos no momento certo. Então tá, gente, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like pra mim, compartilha, tá? Porque assim eu fico sabendo se vocês estão gostando e aí o meu canal pode crescer, tá ok? Um beijo e se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários, deixem um recadinho pra mim. Me sigam nas minhas outras redes sociais, no Instagram é blogdanique, @blogdanique. Me siga no Snapchat, que é Monique Leite, e eu espero todos vocês no próximo vídeo. Beijos, tchau!